Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito Ambiental. Para quem não me conhece, eu sou a professora Vanessa, sou juíza em São Paulo há alguns anos e vou estar trabalhando com vocês Direito Ambiental. A minha proposta para esse primeiro módulo é a gente conversar primeiro sobre um breve histórico do direito ambiental, depois passar por uma questão de conceituação de meio ambiente, objeto do direito ambiental, ou seja, a que serve o direito ambiental, e finalizar em cima disso, falando um pouquinho também da política nacional do meio ambiente. Então, o nosso caminho vai ser um breve histórico, na sequência, falar de conceito de meio ambiente, a que se propõe o direito ambiental e política nacional do meio ambiente. O que a gente percebe em termos de breve histórico, de histórico do direito ambiental? De um tempo para cá, algumas décadas, a gente tem tido cada vez mais consciência da importância da preservação do meio ambiente. Começou a perceber, a gente começou a ter a consciência de que os bens materiais, que o meio ambiente, ele era finito, ou seja, acabava. E a gente, então, a partir daí, trouxe a necessidade do compromisso em bem utilizar esses bens. Na verdade, o direito ambiental, ele nasce com este propósito, do que? De salvaguardar a continuidade dos recursos ambientais, para garantir sadia qualidade de vida para nós e para as futuras gerações. Perfeito? Então, o que nós temos? A ideia, primeiro, de uma maior conscientização e, na sequência, essa necessidade de uma ciência tutelando essa qualidade de vida. O nosso primeiro instrumento importante do ponto de vista internacional foi a Declaração do Meio Ambiente de Estocolmo. Isso ocorreu em junho de 1972. Na oportunidade, junho de 72, a ONU reuniu 113 países. Dentre esses países, nós encontramos os países que a gente pode dizer desenvolvidos e os países que buscavam desenvolvimento. E é muito interessante verificar que existia entre esses dois blocos um nítido confronto de ideias. Os países desenvolvidos, eles já enfrentavam os malefícios do progresso, daquele progresso desordenado. Na oportunidade, a grande questão era a poluição. Observamos que a questão ela é bastante atual, o problema da poluição. Ela se perpetuou aí ao longo dos anos. E por conta disso, esses países desenvolvidos que estavam preocupados com a poluição, eles trouxeram ideias relacionadas ao quê? À necessidade da preservação ambiental. Eles trouxeram uma linha que a gente chama dos preservacionistas. Do outro lado, nós tínhamos os países em desenvolvimento, que queriam, como o próprio nome sugere, o quê? Crescer, se desenvolver, ganhar dinheiro. Esta é a linha dos desenvolvimentistas. E este confronto fez com que 26 princípios fossem elaborados. 26 princípios que formam a Declaração do Meio Ambiente de Estocolmo de junho de 1972. Esses 26 princípios, se a gente analisar, de uma forma em geral, nós verificamos o quê? Duas ideias absolutamente consagradas. A primeira, a necessidade de defesa, de preservação do meio ambiente. A segunda, o reconhecimento do direito ao progresso como um direito fundamental do homem. O que significa dizer, olha, todos têm direito de progredir, de crescer, de se desenvolver. Mas todos também têm o dever de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Vocês vão observar ao longo do curso como essa ideia
da preservação e do desenvolvimento econômico-social aparecem por diversas vezes nas questões ambientais. Gravem isto é uma ideia que norteia o direito ambiental, a tentativa de equilíbrio entre preservar e desenvolver, e que é uma tarefa na prática bastante difícil. Voltando ao nosso histórico, nós estamos em 1972, Declaração do Meio Ambiente de Estocolmo. O Brasil ratificou, enfim, é signatário dessa declaração, e em 1981, vejam, alguns anos à frente, nós tivemos a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938/81, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E vejam o nome dessa lei, né? Não é Lei do Meio Ambiente, é a Lei da Política Nacional, trazendo, como a gente vai ver mais para frente, uma ideia diferenciada sobre planejamento, gestão ambiental. Mas aí a coisa não parou, né, nessa norma. Depois disso, nós tivemos a importante Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7.347 de 85, que trouxe um instrumento processual para a defesa do meio ambiente. 85, na sequência nós temos a Constituição de 88. E aí, um grande divisor de águas, de fato, para o direito ambiental. Por quê? Porque a Constituição de 88 foi a primeira a trazer um capítulo reservado ao meio ambiente. Em outras constituições, nós tínhamos o meio ambiente sendo abordado. Isso não é uma novidade. No entanto, a Constituição de 88 foi a primeira a reservar um capítulo ao meio ambiente. O artigo 225 é o que compõe esse capítulo, é o único artigo, eu costumo brincar, que na verdade o legislador constituinte ele se pegou pelo aspecto pedagógico para que ninguém esqueça que é só o 225, né, que compõe o capítulo do meio ambiente, e para que vocês memorizem, porque o 225, apesar de ser apenas um artigo, ele tem muita informação, são vários incisos, parágrafos, os princípios constitucionais ambientais, em sua maioria, estão lá delineados. Enfim, a Constituição de 88, ela efetivamente traz um marco na forma de olhar o direito ambiental, olhar o conceito de meio ambiente. Depois disso, nós tivemos em 92 a ECO 92, a Declaração do Rio de Janeiro. Por que foi importante a ECO 92? Ela consagrou outros princípios constitucionais, ela previu a Agenda 21, que traz metas mundiais para o controle de poluição. Lembram que a questão da poluição, desde 72, né, sendo debatida, ainda hoje sendo debatida. Enfim, a Agenda 21, ela traz exatamente esse propósito da redução da poluição e o alcance do desenvolvimento sustentável, que é uma ideia que a gente vai trabalhar também ao longo do curso. Então, esta é a linha, vamos dizer, uma linha breve do histórico do direito ambiental. E diante dessa conscientização, né, da necessidade de preservação ambiental, do meio ambiente, o direito ambiental surge para quê? Ele surge exatamente para garantir a continuidade dos recursos naturais, a continuidade do meio ambiente de uma forma equilibrada, para garantir às presentes e futuras gerações sadia qualidade de vida. Eu não sei se vocês têm ideia do conceito de meio ambiente. Se vocês forem no dicionário, vocês não vão encontrar a palavra meio ambiente. Meio ambiente, do ponto de vista linguístico, se tem como algo redundante, como se meio e ambiente fossem palavras que se equivalessem, que trouxessem o mesmo conteúdo. E se eu pensar, por exemplo, o meu meio de trabalho ou meu ambiente de trabalho, ambas expressões serão compreendidas da mesma forma. É disso que dizem, né, que falam.
o quanto que a palavra meio repete a ideia de ambiente e vice-versa. E por isso a palavra meio ambiente seria um pleonasmo. O que é pleonasmo mesmo? Aquela figura de linguagem da repetição, né? A gente tem alguns exemplos mais ilustrativos, como subir para cima, descer para baixo. Eu não preciso dizer, se eu vou descer, que é para baixo, porque está subentendido. A mesma ideia em relação à palavra meio ambiente. Se a gente vai então no dicionário, meio ambiente não vamos encontrar, mas a palavra ambiente vai ser encontrada. E alguns dicionários trazem mais ou menos a seguinte ideia: ambiente é tudo aquilo que nos circunda, tudo aquilo que envolve os corpos por todos os lados, né? Olha que ideia bonita essa. Tudo aquilo que nos circunda. Se você parar um minutinho e olhar para o seu lado, você vai perceber que aquela ideia de meio ambiente, que a gente tem ligada à natureza, não é bem essa ideia de ambiente que eu estou traduzindo aqui para vocês. Porque, olhando para o lado, eu estou propriamente cheia de concreto, cimento, cadeiras, eu não tenho nada muito relacionado ao verde, à fauna, à flora, que geralmente é a ideia primeira que nós temos quando falamos em meio ambiente. O que eu quero dizer com isso? Que a palavra ambiente, a partir do momento que ela traz a ideia de tudo aquilo que nos envolve, ela vai ultrapassar aquela linha que a gente tem de imaginar meio ambiente como sendo só natureza. Então, o conceito de meio ambiente, ele é muito mais abrangente do que nós, imaginamos ou de uma forma leiga utilizamos. Na legislação, existe uma definição para a palavra meio ambiente, para o conceito meio ambiente? Existe. Isso está no artigo 3º, inciso 1º da Lei 6938/81. O artigo 3º, inciso 1º da 6938/81, ele define meio ambiente. E o conceito de meio ambiente é extremamente abstrato. O conceito diz o seguinte, que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Olhem que conceito bastante abstrato e abrangente, né? Conjunto de condições, interações, influências, interações de ordem química, física, biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Vejam quanto, eu posso considerar nesse conjunto. Esse conceito, na verdade, tão abrangente, ele tem por propósito abranger, vamos assim dizer, especialmente aspectos naturais do meio ambiente. Sabe aquela ideia da gente olhar o planeta Terra de longe e ver aquela, a Terra bonitinha, como se a gente tivesse lá esse conjunto de condições, leis, influências, interações, como se fosse algo único, indissolúvel, imaterial quase. É esta ideia que nós temos do meio ambiente do ponto de vista legal, tá? Do ponto de vista da lei. A gente poderia também, para ficar mais fácil, imaginar isso como se fosse um conceito macro de meio ambiente. Nessa ideia macro, como eu olhando realmente o todo, sem individualizar parte a parte. Dá para perceber que esse conceito não me ajuda muito na compreensão dos detalhes do meio ambiente. E aí vem a doutrina fazendo a sua parte. A doutrina classifica o meio ambiente em 4 aspectos. Quem já teve a oportunidade de estudar direito ambiental já deve ter se deparado com isso. A clássica classificação, a tradicional classificação trazida pelo professor José Afonso da Silva, onde ele traz que o meio ambiente ele pode ser classificado em meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Então, a doutrina
a partir do professor José Afonso da Silva, traz esta classificação em meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Vamos ver cada um deles? Quando eu me refiro a meio ambiente natural, é aquela ideia de natureza. Lembra, quando a gente fala de meio ambiente, a primeira ideia que vem é da fauna e da flora. Na verdade, quando eu quero me referir a este meio ambiente, o mais preciso é utilizar a expressão meio ambiente natural. O que forma o meio ambiente natural? É formado pela água, pelo solo, pela fauna, pela flora e pelo ar. Eu costumo brincar, imagina aqueles encartes de viagens maravilhosos, né? Em que a gente tem aquele céu azul, um mar tão azul quanto o céu que você não consegue nem identificar onde começa um e termina o outro. Aquela ilha deserta, os coqueiros e uma gaivota voando. Nesse quadro, nessa imagem, nós temos exatamente os cinco aspectos. Vejam, o mar representa a água, o céu azul representa o ar, a ilha representa o solo, o coqueiro representa a flora e a gaivota voando, compondo aí o cenário, representa a fauna. Então, vejam, esses são os 5 aspectos do meio ambiente natural, para que vocês não se esqueçam, sempre ligado à ideia de natureza. Mas o meio ambiente natural não encerra toda a ideia de meio ambiente. O homem, na sua inteligência ou falta de inteligência, né? A gente não tem como chegar a essa conclusão hoje em dia. Ele foi transformando o meio ambiente natural. Ele foi utilizando os recursos naturais para construir espaços. E aí nós temos a substituição do que antes era meio ambiente natural por meio ambiente artificial. O que é o meio ambiente artificial? Ele é constituído pelo espaço urbano construído pelo homem. Ou seja, ele é o resultado, ele é o produto da interação do homem com o meio ambiente natural. Aquilo que resulta dessa atividade humana se transforma em quê? Em meio ambiente artificial. Então, vocês peguem um exemplo, uma situação onde nós temos um espaço verde e vai construir um estádio. Nós estaremos tendo o quê? Uma substituição do meio ambiente natural por um meio ambiente artificial. O que é importante verificar? A gente continua a ter meio ambiente. Ambiente não é tudo aquilo que nos rodeia? O estádio, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, ele vai nos rodear, ele vai fazer parte do nosso entorno. Assim como faz parte do nosso entorno, as cidades, o trânsito, a poluição por resíduos sólidos. A poluição por resíduos sólidos nada mais é do que o lixo. Enfim, nós temos vários temas relacionados ao meio ambiente artificial, até porque cada vez mais se vive nas zonas urbanas e, por conta disso, nós temos acúmulo de população, acúmulo de lixo, de necessidade, de moradia, de tráfego, enfim. Quem vive em grandes cidades sabe muito bem do que eu estou falando. O meio ambiente não para por aí. Se tudo aquilo que nos envolve faz parte do meio ambiente, vejam, será que a forma que eu me porto, que eu me visto, será que isso também faz parte daquilo que me envolve, daquilo que me circunda? Por incrível que pareça, sim. Quando a gente começa a estudar direito ambiental, os alunos, de uma forma geral, não têm essa ideia desse alcance da palavra meio ambiente. Mas eu costumo trazer como exemplo, e eu acho que ajuda, toda vez que a gente vai para uma dimensão mais extrema, a visualizar isso. O quanto que o nosso ambiente cultural interfere em nosso dia a dia? Muitíssimo. Pensem na cultura muçulmana. Como vocês sabem, a cultura muçulmana, ela traz algumas restrições, dependendo do quão praticante seja, bastante severas à mulher. Quanto à vestimenta, quanto ao fato de ter imagem exposta, quanto ao fato de trabalhar, a questão da família, os homens que podem ter até 4 famílias, costumo brincar, não sei se isso é um bom negócio, hein, gente, com tanta... Administrar muita mulher não é coisa fácil. Mas, enfim, vejam
que diferença da nossa cultura. Talvez a gente não se dê muito conta disso, porque o Brasil tem uma liberdade muito grande, né? De ser, de viver, cultural de uma forma em geral. Então a gente se veste do jeito que quer, são poucos os locais que nós temos efetivamente regras rígidas. Enfim, nós temos algo muito mais liberal do que se a gente comparar, por exemplo, com a cultura muçulmana. Isso faz parte do nosso entorno? Não tenho a menor dúvida. E para quem tem dúvida em relação a isso, vocês vejam o artigo 216 da Constituição Federal. O artigo 216, ele fala do patrimônio cultural. E de uma forma simplificada, ele diz, olha, é patrimônio cultural todos os bens materiais e imateriais que identificam um povo, uma população, um conjunto de pessoas. E ele cita exemplos, ele fala tais como modos de fazer, viver e criar. Vejam só, modos de fazer, viver e criar. Isso está totalmente relacionado à questão cultural. As formas de expressão. Existe uma forma de expressão muito brasileira, né, que é a questão do carnaval. Toda vez que a gente tem contato com o estrangeiro, sempre tem uma ideia voltada. Brasil, carnaval, samba. Enfim, isto são o quê? Traços culturais, bens imateriais que, em alguns aspectos materiais também, que identificam o povo. Então, o que é o meio ambiente cultural? Ele é constituído, eu posso, numa palavra simples, descrevê-lo. Ele é constituído pelo patrimônio cultural. E o patrimônio cultural, eu remeto vocês ao artigo 216 da Constituição Federal. Então, são exemplos de patrimônio cultural: carnaval, futebol, umbanda, candomblé, não pelo aspecto da prática religiosa, da religião em si, mas do costume, da prática costumeira que é trazida com cada uma dessas religiões. Nós temos aí a história dos nossos antepassados sendo contada através dessas práticas. É isso que é preservado pelo meio ambiente cultural. O nosso quarto aspecto é o meio ambiente do trabalho. Meio ambiente do trabalho, via de regra, você passa muito tempo em contato com esse, não? O meio ambiente do trabalho, ele está relacionado ao quê? Ao complexo máquina-trabalho. Essa é uma expressão utilizada pelo professor Amaury Mascaro Nascimento. Máquina-trabalho, ou seja, tudo que envolve a vida do trabalhador no seu local de trabalho. E nisso nós temos também os aspectos materiais e imateriais. Por exemplo, falar do conforto térmico. Se o lugar está quente, está frio, isto faz parte do quê? Do meu ambiente de trabalho. A questão da luminosidade faz parte do meu ambiente de trabalho. Vejam que não são coisas palpáveis, como, por exemplo, um maquinário, que também faz parte do meu ambiente de trabalho. Por isso, essa expressão máquina-trabalho, ela é muito feliz. Ela resume, de uma forma muito interessante, tudo o que envolve o ambiente de trabalho do trabalhador. E o que traz, qual é a proposta do meio ambiente laboral? A ideia é o quê? É garantir um equilíbrio, garantir uma vida saudável neste local de trabalho. Perfeito? Então, nossos 4 aspectos: meio ambiente natural, cultural, meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Tendo compreendido melhor o que é o conceito de meio ambiente, a gente passa para verificar a Constituição Federal de 88. Lá está dito que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. O artigo 225, com esta proposição, ele trouxe alguns atributos ao meio ambiente. E esses atributos constitucionais são extremamente importantes para a gente compreender o alcance, a importância do
direito ambiental da preservação do meio ambiente. Primeira característica que eu destaco. Então, tomem nota. Primeira característica é um bem de uso comum do povo. Primeira característica, bem de uso comum do povo. Eu quero destacar nessa primeira característica duas palavras. Primeira palavra, bem. Quando se refere à palavra bem, nós estamos nos referindo, numa relação jurídica, ao objeto jurídico dessa relação. Vejam que o meio ambiente, pelos dizeres do 225 da Constituição Federal, ele é classificado como um bem e não como um sujeito, né? Lembrando que a clássica relação no direito estabelece o que? A sujeição de um sujeito de direito, do homem, em relação ao objeto jurídico. Bem, onde se encaixa o meio ambiente? Ele se encaixa nessa posição de objeto jurídico, de bem. A gente pode afirmar, por esse ponto de vista, que a Constituição Federal, ela tem traços de ser uma Constituição antropocêntrica. O que significa isso? Que o homem, homem, está no centro dos interesses. Então, a tutela que é dada ao meio ambiente não é só pelo meio ambiente, mas por aquilo que ele pode proporcionar ao homem. Nessa linha, eu preciso fazer aqui uma ressalva no que diz respeito ao artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal. Se vocês forem na Constituição, no artigo 225, vai estar colocado para vocês que o poder público ele tem algumas atribuições para garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado. E dentre essas atribuições, ele tem o de proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Essa parte final me interessa. Ou submetam os animais à crueldade. Vejam, quando nós temos essa previsão, será que a preocupação está sendo o homem ou os animais? É interessante porque nós temos duas visões para isso. Quem diz que não, os animais estão sendo tutelados, uma preocupação de não submetê-los à crueldade pelo mal-estar que eles mesmos estarão sentindo, defende uma ideia de biocentrismo. Está no centro dos interesses todas as espécies com vida, bio-vida. Essa é uma linha. Como é que fica quem defende a linha do antropocentrismo? Estaria aqui, né, demonstrado que ela não é, o antropocentrismo não é absoluto? Quem defende o antropocentrismo alega o seguinte: olha, eu fazer a crueldade, ou praticar crueldade contra os animais, gera no homem médio, gera no homem comum o que? Mal-estar. Então, a crueldade ela é vedada não pelo animal, mas para proteger o homem desse mal-estar. Vejam, são duas posições, mais do que qual é a certa ou errada, é a questão da gente compreender que existe a possibilidade de olhar o direito ambiental como antropocêntrico e existe a possibilidade de eu atribuir alguns contornos biocêntricos ao direito ambiental. Perfeito? Então, primeira ideia, a palavra bem. O bem significa que é objeto de uma relação jurídica, fazendo essa ressalva entre antropocentrismo e biocentrismo. A outra palavra que eu destaco ainda nessa característica é a palavra uso. Quando a gente estuda a propriedade, a gente vê que o proprietário possui alguns poderes inerentes à propriedade. Temos o poder de usar, gozar, dispor, reaver de quem tome a nossa propriedade de forma indevida. Vejam que neste caso, o que foi concedido à população, a toda a coletividade, foi apenas o uso. Eu não tenho a possibilidade de dispor. E este uso, nós vamos ver mais para frente, ele também vai ser um uso
condicionado. Ele não é um uso qualquer. Eu preciso cumprir a função socioambiental dessa propriedade. Então, gravem essa ideia. Apenas este poder foi conferido e esse também não é um uso ilimitado. Mais para frente, quando falarmos de princípios, a gente vai relembrar essa ideia e ver com mais detalhes o que está sendo colocado. Perfeito? O segundo atributo. Então, o primeiro bem de uso comum do povo, o segundo atributo é um bem essencial à sadia qualidade de vida. Essencial à sadia qualidade de vida. Olhem só, vejam a força da palavra essencial. Essencial é algo que a gente não fica sem. Se você parar para pensar, o que é essencial na sua vida? É aquilo que você não abre mão, que você não tem condições de ficar sem. Olhem que palavra que o legislador constituinte escolheu para definir o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ele diz que ele é essencial para quê? Para ter sadia qualidade de vida. Perfeito? Sadia qualidade de vida é elemento formador da ideia da dignidade da pessoa humana. O nosso artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, ao tratar dos fundamentos da República Federativa Brasileira, estabelece como um dos fundamentos a dignidade da pessoa humana. O que é ter uma vida digna? O que é ter satisfeita essa ideia de dignidade da pessoa humana? Dentre outros direitos e garantias fundamentais, é também ter o que? Sadia qualidade de vida através de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, esta é uma ideia que compõe o conceito de dignidade da pessoa humana e por isso também muito importante. Terceiro atributo, vimos, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, terceiro direito das presentes e futuras gerações. Direito das presentes e futuras gerações. Vejam só, pela primeira vez a Constituição Federal reconheceu um direito que passa de geração para geração. É um direito tido como intergeracional, ou seja, que passa de geração para geração. Sabemos, a gente não sabe até quando vai existir, né, o mundo. 21 de dezembro de 2012, será que vai acabar? Enfim, pouco importa, ou melhor, importa, mas do ponto de vista aqui constitucional, enquanto existir vida, enquanto essa Constituição estiver vigente, nós temos uma garantia para as futuras gerações, de ter meio ambiente ecologicamente equilibrado. Pergunto a vocês, e quem vai garantir esse meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras gerações? Nós, as presentes gerações. Ou seja, nós recebemos um ônus bastante grave, bastante severo, que é de preservar, de garantir a continuidade dos recursos ambientais equilibrados, não só para nós, mas para todas futuras gerações. São pessoas que a gente nem sabe se existirão, mas a gente tem este encargo constitucional presente, trazido para todos nós. Esses atributos tornam o direito ambiental muito especial, muito importante. Nós estamos acostumados a ver no direito penal e no direito processual penal um brocárdio, que a gente repete muitas vezes, que é o indúbio pro réu. Por que o indúbio é pró réu? Por que a dúvida é interpretada em favor do réu? A gente costuma repetir essa ideia e esquece o que tem por trás. A dúvida é interpretada em favor do réu porque o direito que está envolvido é extremamente importante. O direito envolvido é qual? É o da liberdade. Então, eu não posso privar o réu de sua liberdade se eu não tiver certeza de que ele efetivamente é culpado. Esta mesma ideia é trazida no direito para o direito ambiental.
A dúvida deve ser interpretada em favor do meio ambiente, porque nós estamos também diante de algo muito valioso, muito precioso. Se você não está convencido disso, volte para ver os atributos constitucionais. Olha o que a Constituição Federal diz, que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, ou seja, de todo mundo. Ele é essencial à sadia qualidade de vida, ou seja, falar em dignidade da pessoa humana. E ele é um direito não só nosso, mas é um direito de todas as futuras gerações. Então, por essas características, esses atributos, nós adotamos também no direito ambiental o Procárdio indúbio pro ambiente, indúbio pro natura. O bem que está sendo tutelado é muito precioso e a dúvida deve ser interpretada em seu favor. Então, vejam, esta é a ideia que nós temos em relação ao conceito de meio ambiente e a forma que meio ambiente foi abordado na Constituição Federal. A gente vem aqui trabalhando a ideia, nesse primeiro contato, de o direito ambiental como sendo uma preocupação relativamente recente. Se a gente for comparar com o direito civil, o direito penal, ele nem nasceu, está engatinhando ainda. E talvez seja conveniente a gente trabalhar a ideia do direito ambiental. Ele é uma ciência autônoma. A gente sabe que é uma ciência nova, mas será que ele tem essa autonomia? Digo a vocês, para os ambientalistas, não há dúvida de que o direito ambiental é uma ciência autônoma. E ele tem essa autonomia garantida em dois pilares. O primeiro pilar desta garantia, dessa autonomia, é o que? A Lei 6938/81, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Esta Lei 6938/81, vocês sabem que foi influenciada pela Declaração do Meio Ambiente de Estocolmo, e eu costumo dizer que ela é um divisor de águas no direito ambiental. Por que ela dá autonomia para o direito ambiental? Porque ela sistematizou o direito ambiental. Como é que ela sistematizou o direito ambiental? Ela trouxe princípios, ela trouxe conceitos. Lembram? A gente falou do conceito de meio ambiente, está onde? No artigo 3º, inciso 1º da Lei 6938/81. Então, princípios, conceitos, instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Ela criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA. Ela traz o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um dos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, do SISNAMA. Ela previu a responsabilidade civil ambiental objetiva. É muito comum, quando a gente fala de responsabilidade civil ambiental, fazer menção ao quê? À Constituição Federal, mas está previsto, na verdade, a responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental desde 1981, no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938. Então, ela, de fato, traz aí um divisor de águas. E como eu disse, o nome da lei não é Lei do Meio Ambiente, é Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Traz com esta norma o que? Gestão ambiental, traz planejamento, traz aquela preocupação que nós trabalhávamos da ideia da continuidade dos recursos ambientais. Perfeito, gente? Então, ela é importante porque ela traz um marco. O que tinha antes dela, então, para ela ser tão importante? Nós tínhamos algumas leis esparsas que cuidavam de recursos ambientais? Sim, nós tínhamos. Nós tínhamos Código de Mineração, Código de Águas, Lei de Proteção à Fauna, o próprio Código Florestal, que está passando por um momento de alteração. Só que o que acontecia? Não existia nessas normas uma grande preocupação com a continuidade dos recursos. A preocupação qual era? Era a de explorar, conseguir desenvolvimento econômico, conseguir dinheiro através desses recursos, da exploração desses recursos. Então não tinha uma visão a médio e longo prazo, que é o que a Política Nacional do Meio Ambiente
Nesse contexto, vale questionar se o direito ambiental, mesmo sendo uma ciência nova, é uma ciência autônoma. Para o ambientalista, não há dúvida de que o direito ambiental é sim uma ciência autônoma. É verdade que não são todos que partilham essa ideia. Nós podemos destacar que autores que não enxergam essa autonomia do direito ambiental, como o Toshio Mukai, o Diogo de Figueiredo Moreira Neto, o Sérgio Ferraz, o Michel Prier, o que eles observam? Eles afirmam que o direito ambiental é um conjunto de normas e institutos jurídicos pertencentes a vários ramos do direito. Para o ambientalista, essa é uma ideia que não prospera. O ambientalista entende que o direito ambiental, apesar de uma ciência nova, é sim uma ciência autônoma e sua autonomia está baseada em 2 pilares. O primeiro pilar é a Lei 6938/81, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Essa Lei 6938/81, nós comentávamos a respeito, ao ver um breve histórico do direito ambiental, que ela foi influenciada pela Declaração do Meio Ambiente de Estocolmo, de junho de 1972. E esta lei, em verdade, ela significa um marco, um ponto, um divisor de águas no direito ambiental. E por que isso? Veja o nome da própria lei. A lei é da Política Nacional do Meio Ambiente. Isso significa dizer que foi trazido com essa norma uma política, um planejamento, uma gestão ambiental. Antes disso, nós tínhamos essa preocupação com a continuidade dos recursos? Não, nós tínhamos, na verdade, o que? A utilização, a regulamentação de alguns recursos naturais, por exemplo, o Código de Mineração, o Código Florestal, a Lei de Proteção à Fauna, o Código de Águas, mas eram ideias sem uma preocupação com a continuidade dos recursos. Não havia essa preocupação com as futuras gerações que a gente falava há pouco. Essa lei, a 6938/81, ela traz autonomia porque ela sistematizou a matéria. O que significa sistematizar a matéria? Ela trouxe princípios, ela trouxe objetivos, ela trouxe conceitos. Vimos há pouco o conceito de meio ambiente. O conceito de meio ambiente está onde? Está na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Mais do que isso, trouxe instrumentos, previu o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é chamado de CISNAMA. Dentro do CISNAMA, nós temos um órgão bastante importante, que é o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Mais ainda, a responsabilidade civil ambiental objetiva está prevista, sabem onde? Na Lei 6938/81. Muitos pensam que a responsabilidade civil ambiental objetiva está na Constituição Federal. Na verdade, ela está prevista no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938/81. Desde 81, a previsão da responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental. Enfim, esta norma, ela traz de fato um marco, um divisor de águas para o direito ambiental. Nos permite olhar para o direito ambiental com planejamento, com gestão, com a preocupação com o amanhã. Então, por conta disso, ela representa um dos pilares da autonomia do direito ambiental. Quando a gente fala dessa Lei 6938/81, alguns aspectos merecem ser destacados. Primeiro, ela trouxe objetivos e princípios. Os objetivos nós podemos dividir em objetivo geral e em objetivo específico. O objetivo geral está previsto no artigo 2º da Lei 6938/81. E lá está dito que se tem como objetivo a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida,
Tudo isso para assegurar condições ao desenvolvimento econômico, social, aos interesses, à segurança nacional e mais, à proteção da dignidade da vida humana. Olha que interessante, uma lei de 1981, antes da Constituição, portanto, falando em dignidade da vida humana. Estes eram, ou são, né, porque ainda é vigente, os objetivos da política nacional do meio ambiente. Esse objetivo do artigo 2º, ele tem um caráter de um objetivo geral. E a gente pode verificar que os objetivos específicos estão previstos no artigo 4º. Apesar de existir, vamos dizer, uma falha do legislador no que diz respeito à conceituação. Onde está escrito princípios, onde está escrito metas de ação, na verdade são princípios, onde está escrito objetivos são metas de ação, enfim, ele não foi muito feliz nessas colocações. Mas gravem, nós temos um objetivo geral que está no artigo 2º e um objetivo específico, que são vários trazidos no artigo 4º desta lei. Em relação aos objetivos específicos, que na verdade eles apresentam características de princípios, nós não vamos falar aqui em detalhes, porque o nosso próximo tópico são os princípios constitucionais. E por que nós não vamos falar? Porque na verdade a lei de 81, muito dela, essa 6938/81, foi levado para a Constituição Federal. Então, os princípios que hoje nós damos a característica de princípios constitucionais ambientais, eles tiveram, na verdade, o seu nascedouro na Política Nacional do Meio Ambiente. Isso importaria o quê? Uma repetição. Então, dada a importância da Constituição Federal, eu vou falar dos princípios constitucionais, vou estar abrangendo muito dos princípios que estão trazidos no artigo 4º e a gente faz isso apenas falando da Constituição Federal. Perfeito? Merece destaque também na Política Nacional do Meio Ambiente os instrumentos. Os instrumentos estão previstos no artigo 9º e eles servem como um mecanismo para quê? Para a satisfação dessa Política Nacional do Meio Ambiente. Nós temos hoje 13 instrumentos e alguns merecem bastante destaque. Eu costumo destacar a importância do licenciamento ambiental, do estudo de impacto ambiental, do zoneamento ambiental, da criação dos espaços territoriais especialmente protegidos. De qualquer forma, vamos falar rapidamente, mencionar quais são esses instrumentos e eu vou fazer as ressalvas que eu considero pertinentes a cada um deles, perfeito? Então, o primeiro instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente é o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Olhem só. Quando a gente fala em estabelecer padrões, nós estamos relacionando, trazendo uma ideia, um mecanismo importante para quê? Para a nossa qualidade de vida. Esse padrão é o limite entre o que é saudável e o que não é saudável. Então, é importante que haja esse estabelecimento. Quanto que pode o carro liberar de gases poluentes? O que eu considero uma água como, enfim, salubre ou insalubre? Esses valores, esses padrões que são estabelecidos, eles vão dar para mim o norte entre o que é saudável, o que é adequado, o que é ecologicamente equilibrado e aquilo que não é. Nós temos como exemplo os padrões de qualidade de ar, de água, nível de ruído, resoluções do CONAMA nesse sentido, o Programa Nacional de Controle de Qualidade de Ar, o PRONAR, é exemplo disso. Enfim, esse estabelecimento de padrões é extremamente importante para salvaguardar a nossa qualidade de vida. Segundo instrumento importante é o zoneamento ambiental. O que é o zoneamento ambiental? A que se presta? Ele visa a orientar o processo de planejamento, de ordenamento do solo e, claro, a sua ocupação. Através desse zoneamento, eu consigo que
isolar aquelas atividades que são mais danosas à saúde, ao meio ambiente, deixar elas mais isoladas, e daquelas que não são danosas, que não causam mal à saúde. Perfeito? Então, o zoneamento me permite o quê? Planejar como é que o meu solo vai ser ocupado. Infelizmente, nós temos muitas cidades que não tiveram esse planejamento, né? São Paulo, infelizmente, é exemplo disso, e a gente sofre aí um bocado com esta falta de organização, seja em relação à poluição, seja em relação ao tráfego e, enfim, as zonas residenciais, comerciais e industriais. Terceiro instrumento importante é a avaliação de impactos ambientais. Nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a avaliação de impacto ambiental e, como o próprio nome sugere, o que ele visa? Ele visa a avaliar a existência ou não de impactos ambientais de uma forma preventiva. Então, a gente vai ver que é um instrumento de prevenção. Quarto instrumento importante é o licenciamento e a revisão de atividades efetivo potencialmente poluidoras. O licenciamento ambiental é uma forma do poder público participar de toda a utilização dos recursos naturais. Ele controla, verifica como está sendo utilizado. Também é um instrumento importante de proteção ambiental. Quinto instrumento, os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental. Isso estimula as inovações tecnológicas e gerenciais. Para quê? Para que nós tenhamos práticas preventivas e mais eficientes na proteção do meio ambiente. Todo avanço tecnológico é importante para que a gente consiga equilibrar aquele binômio preservação ambiental e desenvolvimento. Isso é extremamente importante para esse equilíbrio. Um sexto instrumento importante é a criação dos espaços territoriais especialmente protegidos. Nós vamos também ter a oportunidade de falar deste instrumento de uma forma bastante específica, mas basicamente é um dever que é trazido ao poder público de identificar em todo o seu território onde existem áreas com atributos ambientais relevantes e especialmente protegê-las. Então, lugares bonitos, com grande biodiversidade, merecem uma proteção especial. É esse o instrumento que nós temos aqui. O sétimo instrumento é o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. Vejam, eu só consigo me planejar, me organizar se eu estiver bem informada. Então, a importância desse Sistema Nacional de Informações. Tendo informações sobre as condições passadas, presentes e o prognóstico do que pode vir a acontecer com a utilização dos recursos, me permite o quê? Fazer um planejamento mais adequado. Por isso, a importância desse sistema. Na mesma linha, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Esse cadastro ele é mantido pelo IBAMA, tá? E ele, enfim, ele faz um controle através desse cadastro dos profissionais que desenvolvem atividades relacionadas a estudos de impacto ambiental. Enfim, é uma forma de, mais uma vez, controlar, saber quem que participa, o que está sendo feito em relação à proteção ambiental. Nono instrumento, as penalidades disciplinares ou compensatórias, no não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. Claro, nós precisamos nos preocupar com uma reparação in natura e, do ponto de vista administrativo, punir certas condutas. Essas penalidades disciplinares permitem isso, né? Há um efeito pedagógico para educar, para que não se repita determinadas ofensas ao meio ambiente. Décimo instrumento é a instituição do relatório de qualidade do meio ambiente, a ser divulgado anualmente pelo IBAMA. Vejam, todo tipo de informação, sem dúvida, facilita a proteção ambiental. Então, este relatório de qualidade do meio ambiente, divulgado anualmente, permite o quê?
participação e informação ambiental. 11º instrumento é a garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando o poder público a produzi-las quando não inexistentes. Então, a necessidade de ter acesso, de garantia de acesso às informações e o dever do poder público de buscá-las. 12º instrumento é o Cadastro Técnico Federal de Atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais. Todo tipo de cadastro permite o quê? Um melhor conhecimento da situação do país. Aqui é a mesma coisa, eu passo a ter um cadastro em relação às atividades que são potencialmente poluidoras, para que eu olhe com atenção para essas atividades. Por fim, o 13º instrumento, os instrumentos econômicos como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. Nós também vamos ter oportunidade de falar desses instrumentos como meio de defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ainda em política nacional do meio ambiente, a gente precisa mencionar a importância do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é conhecido por SISNAMA. Então, são as iniciais SISNAMA, SISNAMA, que significa Sistema Nacional do Meio Ambiente. O que é esse Sistema Nacional do Meio Ambiente? O artigo 6º instituiu esse sistema e diz que é um conjunto de órgãos e instituições em todos os níveis, nível federal, estadual, municipal e distrital, com que finalidade? Com a função de proteção do meio ambiente, de preservação ambiental. Quando nós observamos a composição do Sistema Nacional do Meio Ambiente, a gente entende melhor o seu conceito. Porque o conceito diz que é um conjunto de órgãos e instituições de todos os níveis, com a função de preservação ambiental. A composição demonstra isso. Vamos verificar a composição? A composição é a seguinte. Primeiro, Conselho de Governo. Ele é um órgão superior, tá? E como órgão superior, está dito que ele tem a função de assessorar o presidente da República. Na prática, isso não é muito visto, mas ele está lá, Conselho de Governo, órgão superior, função de assessorar o presidente da República. O segundo órgão é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o famoso CONAMA. Esse é um órgão extremamente atuante e ele possui duas atividades, duas obrigações. Ele é um órgão consultivo e deliberativo. A função dele de assessorar o Conselho de Governo encerra esta função consultiva. E a função dele deliberativa está baseada no quê? Nesta possibilidade que ele tem de baixar resoluções fixando os padrões ambientais compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Lembra quando eu dizia do estabelecimento dos padrões ambientais, que eu dizia para vocês, por exemplo, da questão do controle da qualidade do ar, que nós temos o programa PRONAR? Vejam, o PRONAR é feito por quem? Quem baixou essa resolução? O CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então vejam como as coisas vão se relacionando. O Conselho Nacional do Meio Ambiente aplica, é um dos órgãos responsáveis para colocar em pauta aquele primeiro instrumento que nós conversamos, que é o do estabelecimento dos padrões ambientais. Essas resoluções do CONAMA são muito importantes. Se a gente fizer um paralelo com o direito penal, nós temos as normas penais em branco, que são complementadas por outras normas. A relação entre a 6938/81 e essas resoluções do CONAMA é exatamente essa. É como se a resolução do CONAMA preenchesse a 6938/81.
e acaba fazendo isso em âmbito federal. Então, por isso, a importância das resoluções do CONAMA. Vocês vão observar ao longo do curso, muitas vezes eu fazer menção às resoluções do CONAMA. Terceiro órgão é o Ministério do Meio Ambiente. Se você tiver com a tua Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, você vai ver que está escrito lá Secretaria do Meio Ambiente. Houve alteração da nomenclatura, hoje não se fala mais em secretaria, se fala em Ministério do Meio Ambiente, só que esqueceram de mudar a Lei 6938/81. Então não ache estranho, tá? O certo é Ministério do Meio Ambiente, foi alterado por uma lei essa nomenclatura. O que faz o Ministério do Meio Ambiente? Ele é um órgão central, ele é controlador, ele controla a política nacional do meio ambiente. Costumo brincar, né? Quem é muito centralizador é porque é muito controlador. Então, gravem isso. É um órgão central, então ele tem a função de controlar a política nacional do meio ambiente. Na sequência, nós temos os órgãos executores. Há um tempo atrás, era um só, era o IBAMA. No entanto, atualmente, na verdade, desde 2007, nós temos também o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O que cada um faz? Ambos são órgãos executores da Política Nacional do Meio Ambiente, cada um com uma função específica. O Instituto Chico Mendes vai cuidar da gestão das unidades de conservação federais. Basicamente, a função dele é relacionada a gerir unidades de conservação federais. E o IBAMA? O IBAMA vai cuidar de todos os demais temas que não envolvam diretamente as unidades de conservação. É verdade que o IBAMA também tem uma função subsidiária, vamos assim dizer, no que diz respeito à gestão das unidades de conservação federal. Onde que está previsto o Instituto Chico Mendes? Ele está previsto na Lei 11.516 de 2007. Perfeito? Ele foi criado por meio de uma medida provisória e depois ele virou essa Lei 11.516 de 2007. Na sequência, saindo dos órgãos executores, que como nós vimos são dois, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, nós temos os órgãos seccionais. O que são os órgãos seccionais? Os órgãos seccionais são todos os órgãos estaduais voltados ao programa, controle, fiscalização de atividades. Esses órgãos estaduais, eu não tenho como pegar estado por estado e ver qual que é o órgão que integra o sistema, que integra a política de proteção ambiental. Como não seria possível isso ser apresentado na Lei 6938/81, o que foi feito? Foi criado uma palavra genérica, vamos assim dizer, que é a palavra órgãos seccionais, e por meio dessa eu me refiro a todos os órgãos estaduais. Então, por exemplo, em São Paulo nós temos a CETESB. A CETESB faz parte do CISNAMA? Faz, porque é um órgão seccional, perfeito? Em cada estado nós podemos verificar quais são os órgãos ambientais que fiscalizam, que controlam as questões ambientais. Estes órgãos serão parte integrante também do CISNAMA, por meio do que? Desse sexto elemento, os órgãos seccionais. Por fim, nós temos os órgãos locais. Os órgãos locais são os órgãos municipais. Na mesma linha do raciocínio dos órgãos estaduais, nós temos os órgãos municipais. Todos os órgãos municipais que são voltados à proteção do meio ambiente integram o CISNAMA. Por meio do quê? Desse termo, órgãos locais. Então, a Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo, do município de São Paulo ou do município onde você reside, ela integra o CISNAMA. Por meio do quê? Dessa nomenclatura dos órgãos locais. Por que foi criada essa figura dos órgãos locais e órgãos seccionais?
Peguem o conceito que eu passei para vocês de CISNAMA. CISNAMA é o que? Um conjunto de órgãos e instituições em todos os níveis, com a função de preservar, proteger o meio ambiente. Se a gente olhar para os primeiros órgãos, Conselho de Governo, CONAMA, Ministério do Meio Ambiente e os 2 órgãos executores, todos eles integram a esfera federal. Onde que então vão participar os outros níveis de governo? O Estado, o município e, claro, também o Distrito Federal. Irão participar através dessa nomenclatura, órgãos seccionais e órgãos locais. Chamo a atenção de vocês. Na esfera federal, nós não temos outros órgãos a aparecer. São os que estão aqui. Conselho de Governo, CONAMA, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, Instituto Chico Mendes. Por exemplo, CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, faz parte do CISNAMA? Não, eu não tenho como encaixar. É órgão seccional? É órgão local? Não. Os meus órgãos federais estão todos elencados. Então, eu não tenho por onde, ingressar com esse órgão. Então, ele não faz parte do CISNAMA. Tá claro isso, gente? Vejam, com isso a gente viu o que tinha de mais importante em relação à política nacional do meio ambiente. Lembrando que a política nacional do meio ambiente é um dos pilares da autonomia do direito ambiental. Eu disse para vocês que nós temos 2 pilares. O primeiro, a 938/81, Política Nacional do Meio Ambiente. E o segundo pilar, muito importante, são os princípios constitucionais ambientais previstos na Constituição Federal de 88. Mas isso é conversa para daqui a pouquinho. Olá, vamos dar continuidade. Começamos hoje falando sobre princípios constitucionais ambientais. Os princípios constitucionais são extremamente importantes. Costumo dizer, se você não tem tempo para estudar direito ambiental, não que isso seja uma boa ideia, hein? Mas se fosse escolher um tema, qual tema eu considero muitíssimo importante? Princípios constitucionais. Porque aqui está a essência do direito ambiental, está a forma de pensar o direito ambiental. Preciso também dizer para vocês o seguinte, o direito ambiental, como a gente conversava, é uma ciência nova. Por conta disso, nós não encontramos nos autores uma identidade em relação aos nomes dos princípios. As ideias se repetem, mas os nomes nem sempre. Então, mais do que vocês ficarem preocupados com a nomenclatura empregada, fiquem preocupados com o que diz o direito ambiental, o que diz a Constituição sobre as questões ambientais. Perfeito? Porque, infelizmente, diferente no direito civil, do direito penal, que a gente consegue encontrar até uma identidade em relação ao índice, muitas vezes, a ordem que a matéria é exposta, no direito ambiental a gente não encontra isso. Basta vocês pegarem livros e compararem. Nós não vamos ter essa harmonia. Então, feitas essas considerações, vamos ver os princípios constitucionais. O nosso ponto de partida, o nosso primeiro princípio é o princípio do desenvolvimento sustentável. Princípio do desenvolvimento sustentável. Essa expressão muito utilizada hoje em dia, muito presente, e ainda mais agora com a Rio+20 e o tempo todo se falando em sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade, de uma forma muito simples, é o quê? É uma prática favorável à continuidade dos recursos ambientais, uma prática pró-ambiente. Essa é uma ideia, grave isso. Voltando ao nosso princípio do desenvolvimento sustentável, vou fazer um relato aqui para vocês. Eu não sei quantos de vocês já tiveram contato com o direito ambiental, mas eu particularmente, quando comecei a estudar direito ambiental, eu tinha uma ideia bastante equivocada. Eu achava que eu ia entrar numa sala,
paz e amor total, né? Ia cuidar dos bichinhos, das plantinhas, nada podia ser feito contra o meio ambiente e era basicamente isso que ia ser discutido. E aí eu percebi ao longo do tempo tamanha ingenuidade, né, da minha parte em relação a isso. Primeiro, o direito ambiental cuida de questões extremamente importantes, de grande dimensão. Nós estamos sempre nos referindo, saindo daquela ideia do privado. Nós vamos estar sempre falando do coletivo, perfeito? Então, assim, quando eu falo de poluição, quando eu falo de poluição atmosférica, não é algo que atinge só eu ou o meu vizinho, mas vai atingir uma coletividade, um número indeterminado de pessoas. E é sempre algo transfronteiriço. Eu não tenho como colocar uma divisória e dizer, olha, eu não vou me deparar com essa poluição te pertence. Então vejam como nós estamos diante de algo que tem grande dimensão, que atinge um número indeterminado de pessoas. E outra ideia, o direito ambiental, no fundo, não tem a ilusão, e isso me parece cada vez mais claro, de impedir qualquer construção, desenvolvimento econômico. O grande segredo, e eu já mencionei isso, é o equilíbrio entre a preservação e a preservação e o desenvolvimento econômico. São essas duas ideias. Então, como é que eu posso conceituar o princípio do desenvolvimento sustentável? O princípio do desenvolvimento sustentável estabelece a necessidade de compatibilizar desenvolvimento econômico social com preservação ambiental. Sabe por que essa necessidade de compatibilizar? Porque é através destes dois, de preservação ambiental e desenvolvimento econômico, que nós, seres humanos, vamos ter uma vida melhor, uma vida com mais qualidade. Se você está achando estranho, né, essa ideia do desenvolvimento, do progresso, pare para pensar um pouquinho quanto que nós evoluímos na ciência e na tecnologia, quanto que nós tivemos de melhoria de qualidade de vida para alguns doentes, a cura de outras doenças, o avanço tecnológico, enfim, tudo isto é o que? Resultado do progresso. Então o progresso melhora, facilita? Sim. O que não pode é que esse desenvolvimento seja desordenado, seja sem planejamento. Por isso que o direito ambiental prega é que esse desenvolvimento seja sustentável. Qual que era a ideia de sustentabilidade mesmo? Uma prática pró-ambiente, preocupada com a continuidade dos recursos ambientais. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que ocorre, o progresso que existe, mas pensando no amanhã, pensando em compatibilizar os recursos naturais. Sabem por quê? Porque os recursos naturais são finitos. Quantas vezes nós escutamos que a água pode acabar em 2020, 2040? Até faz um tempo que não se fala tanto nisso, né? Mas enfim, vocês devem lembrar, não faz tão pouco tempo, que se faziam prognósticos muito negativos em relação ao recurso água. Então, o que é o princípio do desenvolvimento sustentável? O princípio é garantir o desenvolvimento com preservação ambiental, porque os recursos são finitos e porque ambos, meio ambiente e progresso, trazem melhor qualidade de vida. Eu vou dar um exemplo absolutamente simplista e vocês vão verificar o que é essa compatibilização entre desenvolvimento e recurso natural, preservação do recurso natural. Vocês, não sei se já perceberam, quando nós vamos em alguns toaletes, principalmente em lugares grandes, nós encontramos válvulas, hoje mais modernas, em que eu posso fazer a opção por acionar uma limpeza rápida e uma limpeza completa. Eu não sei se vocês sabem, mas pelo menos os informes que eu tive acesso, que essa limpeza rápida gasta cerca de 2 ou 3 litros de água. Vocês sabem quanto que se gastava ou que se gasta nas válvulas antigas?
Toda vez que eu aciono aquela válvula antiga, que eu não tenho a opção de fazer a escolha entre a limpeza rápida ou a limpeza completa, se diz que se gasta cerca de 20 litros de água. Então, vejam a economia que é possível ser feita adotando um método em que te permite fazer uma limpeza rápida com 2 litros de água. Esse é um exemplo absolutamente simplista, numa forma de equilibrar desenvolvimento com preservação ambiental. Nós temos também em condomínios a técnica do reuso da água. Isso é extremamente interessante, né? O condomínio tem muitas áreas em comum, tem que regar as plantas, tem que lavar o chão, enfim. Que água que vai utilizar? Essa água que vai ser tratada, ela não chega ao ponto de se tornar potável para o consumo, mas perfeitamente utilizável para essas tarefas. Então, também é uma forma que deu me preocupar com a continuidade dos recursos. Esses são exemplos de desenvolvimento sustentável. Pergunto a vocês, onde que nós encontramos esse ponto de encontro entre economia, ordem econômica e preservação ambiental? Tem isso na Constituição? Tem. Está no artigo 170, inciso 6º. Lá está dito que a ordem econômica, ela tem como um dos princípios a defesa do meio ambiente. Significa dizer, a ordem econômica, ela deve se desenvolver respeitando a defesa do meio ambiente. Pergunto a vocês para finalizar, para ver se a gente compreendeu bem esse princípio. Pelo que diz o direito ambiental, eu vou sobrepor o meio ambiente ao desenvolvimento econômico ou o contrário? Na verdade, não. Porque o que diz o princípio? Que a ideia é de compatibilizar desenvolvimento econômico com preservação ambiental. Se isso de fato não for possível, aí sim eu faço a opção pelo meio ambiente, porque os recursos naturais são finitos. Mas sempre que eu tiver essa possibilidade de compatibilizar, é esse o caminho que eu tenho que adotar. Tá claro então o princípio do desenvolvimento sustentável? Nosso primeiro princípio, ultrapassamos ele. Segundo princípio é o princípio do usuário pagador. Esse princípio não tem grande dificuldade aqui de compreensão. Como o próprio nome sugere, o princípio do usuário pagador é alguém que usa e paga. Quem que é o usuário? O usuário é aquele que utiliza um recurso natural sem causar degradação ambiental. Então, é alguém que utiliza e não causa. Gravem essa ideia, vocês vão perceber a importância daqui a pouquinho. Então, o usuário usa e não causa degradação. E por que vai pagar? Quem mora em prédio está acostumado com essa ideia. Você vai fazer um churrasquinho, você vai fazer a sua festa, você precisa alugar o salão, você precisa alugar a churrasqueira e geralmente se paga por isso. Por que você paga? Porque você está usando um bem comum, é algo que pertence a todos os condôminos. A ideia aqui do princípio do usuário pagador é a mesma. O meio ambiente não é um bem de uso comum do povo, que a gente viu na primeira aula? Se ele é um bem de uso comum do povo, significa que todo mundo pode usar. Então a lei, ela pode exigir, ela pode cobrar por esse uso. E é o que traz esse princípio. Será que nós temos exemplos? Nós temos um exemplo muito famoso, toda a doutrina menciona, que é a cobrança pelo uso da água. Esse é o exemplo mais tradicional desse princípio. E o que é essa cobrança pelo uso da água? A cobrança pelo uso da água está prevista na Lei 9.433 de 97, que é a Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Nos artigos 19 e 20 se fala do valor econômico da água, da necessidade de conscientização e da possibilidade de cobrança. Advirto vocês, não confundam com a água que a gente compra, por exemplo, quando a gente compra uma garrafinha de água ou o galão de água que a gente deixa em casa.
Tá? Neste caso, eu estou pagando pelo serviço de envase, de captação da água e dela ser trazida até mim. Eu não estou pagando efetivamente pela água. No entanto, se aparecer na conta de vocês, de alguma forma, essa cobrança, saibam que ela é legal e ela está baseada no princípio do usuário pagador, porque nós fazemos uso de um bem comum, que é o meio ambiente. Tá claro? Terceiro princípio. O terceiro princípio é o princípio do poluidor pagador. Olhem só a diferença. O anterior era usuário pagador. Esse é o princípio do poluidor pagador. Quem é o poluidor? Primeira coisa, nós precisamos definir quem é o poluidor. Poluidor é toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que direta ou indiretamente, eu quero chamar a atenção de vocês nisso, ou indiretamente, causa degradação ambiental. Então, é toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que direta ou indiretamente causa degradação ambiental. Vejam que todos podem ser poluidores. Perfeito? Então, diferente do usuário, que é quem utiliza e não causa degradação ambiental, o poluidor é alguém que utiliza e causa degradação ambiental. Eu costumo brincar, né? Se a gente está com aquela ideia utópica de que o direito ambiental nada pode ser feito, né, contra o meio ambiente, vejam só o nome do princípio. Princípio do poluidor pagador. Mas eu também tenho que advertir vocês do seguinte, não tirem conclusões precipitadas. Aqui não está se autorizando poluir, não está sendo dito, eu pago e vou poluir e posso, como se eu comprasse um crédito para poluir. Não é esta a ideia do princípio, longe disso. Nós vamos ver que esse princípio traz, na verdade, o dever de proteger. O que estabelece então o princípio? Vamos verificar. Esse princípio, ele diz o seguinte, que o poluidor, ele tem que arcar com os custos sociais que a sua atividade degradante causar. Ou seja, numa empresa, se ela emite poluentes, ela precisa colocar um filtro, ela precisa pagar por isso. Para quê? Para minimizar esses impactos ambientais. Então, o que está sendo dito é o seguinte, que aquele que causa um impacto ambiental tem que arcar com os custos sociais que a sua atividade causar. Na verdade, nós encontramos nesse princípio duas ordens de atuação. Uma ordem preventiva e uma ordem reparatória. No caráter preventivo, nós temos esse dever de prevenir os impactos ambientais. Como assim? E aí eu quero a atenção de vocês. Por mais que, eu vou dar um exemplo que envolve um cidadão comum, tá? Não vamos nem falar agora de empresas. Por mais que você, que eu, que as pessoas, nós tentemos ser politicamente corretos no que diz respeito ao meio ambiente, por exemplo, reciclando lixo, levando a sacolinha para o supermercado, tirando da tomada todos os eletrônicos para não ficar gastando energia, economizando água, enfim, por mais que eu tente ser politicamente correto, eu serei ainda um ser poluidor. Porque viver em sociedade gera isso. Nós não temos um nível de avanço tecnológico que nos permita trazer um impacto zero. E eu vou dar um exemplo para vocês disso. Muitos de vocês, se não a totalidade, no mês, em algum momento, se fizeram uso de veículo automotor. Ou no seu próprio carro, ou na carona, ou no serviço público, num ônibus. Não sei se vocês sabem, mas a poluição gerada pelos veículos automotores é a principal causa de poluição em grandes cidades. Isso significa dizer que quando eu vim para cá, para estar gravando essa aula para vocês, eu vim de carro e ao fazer isso, eu estou assumindo uma postura poluidora.
E aí vocês podem se questionar, bem, mas como é que fica? Isso é autorizado? Verdade. Sabe por que é autorizado? Porque o poder público ele tem que estabelecer dentro da realidade tecnológica e científica o que é razoável, o que é socialmente tolerável para ser desempenhado. Então, nós não temos um avanço tecnológico que nos permita andar com veículos, né, talvez veículos elétricos daqui a alguns anos, algumas décadas sejam uma realidade, ainda não são, mas nós não conseguimos nos locomover sem usar, na maior parte do tempo, veículo automotor. O poder público, ciente disso, o que ele faz? Ele cria um patamar. Ele diz, até aqui, ok, se seu carro, entre aspas, polui até X, perfeito. Mais do que X, você tem que se adequar. Nós temos em grandes cidades o mecanismo da inspeção veicular. Que é o quê? É exatamente esse controle do poder público. Eu levo meu carro até lá, passo pelo controle do poder público, ele vai dizer, olha, o seu carro está ok. Ou então, você foi reprovado, o seu carro está emitindo poluentes acima do nível aceito. O que eu tenho que fazer? É o poder público que vai consertar meu carro, que vai pagar isso? Não. Quem vai levar para consertar, quem vai arcar com este valor e vai ter que novamente pagar a taxa e retornar para a inspeção veicular? O proprietário, o poluidor. Então, retornem ao conceito do princípio e lá está dito. O que é o princípio do poluidor pagador? Estabelece que o poluidor é quem arca com os custos sociais decorrentes da sua atividade degradante. É isso que está sendo dito. Então, num contexto pequeno, pessoa física, eu com o meu carro está fora do padrão, quem paga por isso sou eu. Tenho a necessidade de me adequar. Eu posso fazer esse mesmo paralelo com as pessoas jurídicas. Numa indústria, eu emito gases poluentes. Quem que vai instalar o filtro? O empresário, o empreendedor. E a ideia é do quê? Que ele não externalize isto para o consumidor, que ele internalize o seu custo. Né? Infelizmente, a gente sabe, né, que os produtos no Brasil são muito caros, e são muito caros exatamente porque é colocado em no preço todas essas variáveis. Mas a ideia do princípio do poluidor pagador é o quê? Que o empreendedor, que o poluidor, ele arque com os custos sociais que a sua atividade impactante gera. Um outro exemplo que nós temos, bastante atual, é a política, o sistema de logística reversa trazida na Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas o que está dito lá na Política Nacional dos Resíduos Sólidos? Existem algumas atividades, como a colocação no mercado de pilhas e baterias, de pneus. Esses fabricantes, eles precisam ser responsáveis pelo retorno desses bens. Este é o sistema da logística reversa. Se vocês forem na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, o artigo 33 vai estabelecer que são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante o que é esse sistema? O retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza, ou seja, além da atividade do poder público e do manejo dos resíduos sólidos, os seguintes comerciantes. E aqui fala das pilhas e baterias, dos pneus, dos agrotóxicos, dos óleos lubrificantes, das lâmpadas, dos produtos eletrônicos. Tá? Lixo eletrônico não é o que tem na sua caixa postal. Lixo eletrônico é o quê? Computador, enfim, toda essa modernidade que nós temos hoje em dia em termos de eletrônico e que passou um ano e ele fica obsoleto, ele se transforma em lixo eletrônico.
Os comerciantes desses produtos precisam fazer o quê? Sistema de coleta. Proporcionar que você leve até um determinado ponto e ele faça o que? Ele dê destinação adequada. Isto também é um exemplo do princípio do poluidor pagador. É ele que tem que arcar com os custos sociais que a sua atividade impactante gerar. Tá claro? Então, no aspecto preventivo, é isso que nós temos, o dever de prevenir. Eu não tenho jamais o direito de poluir. Eu tenho, na verdade, esse dever de me adequar aos padrões socialmente estabelecidos como toleráveis pelo poder público.